Boa noite, Carpegiani. Queria que você avaliasse como foi esse resultado, a eliminação do Flamengo, acho que pelo investimento que foi feito, se é considerado um fracasso no planejamento, como seguir agora, e também falar sobre essas mudanças no time, se faltou um pouco de critério, porque o time mudou quase meio time, depois no intervalo voltou com alguns jogadores. Bom, eu acho que não é falta de planejamento, não. O Flamengo tem demonstrado aí, nos últimos anos, que faz as coisas dentro de uma condição perfeitamente ajustada e adequada na maneira de conduzir o clube. O clube está aí. Não é o fato de nós ter sido eliminado hoje que vocês vão querer julgar um planejamento, uma direção. A direção não mede esforços para trazer jogadores, de sempre tentando qualificar, e muitas vezes não corre isso dentro do campo de jogo. Nós perdemos o primeiro jogo com essa equipe titular, um pouco diferente daquela que eu vinha atuando, respondendo a tua pergunta, que achava que era necessário você ter um comportamento um pouco mais ajustado no meio, e as coisas não fluíram como você pretende ou quer. Nós tínhamos um regulamento embaixo do braço, eu não optei por ele, e eu já disse para vocês em outra oportunidade que eu não sei fazer isso. Sempre as equipes que eu dirijo eu tento sair em busca de um resultado. Hoje a equipe se apresentou desde o início uma equipe nervosa, uma equipe apressada em querer resolver as situações, e faltou tanto no primeiro como no segundo tempo, principalmente no segundo tempo, que nós tivemos domínio do jogo, faltou aquela jogada pessoal, aquela jogada individual, a iniciativa que poderia definir o jogo. Infelizmente as coisas acontecem. Um regulamento, nenhuma culpa, só queria frisar isso, um regulamento esdrúxulo, que o Flamengo se usou o ano passado exatamente para ser campeão dessa forma. Então, eu tenho que dizer que é uma fórmula meio que injusta, porque nós jogamos com o Botafogo em 2 vezes e teve uma oportunidade numa terceira vez e acabou nos eliminando. Não quero entrar se é mérito ou não, felicitar a equipe deles, porque eles conseguiram fazer o gol, que é importante no futebol, e nós não tivemos a capacidade e competência de fazer. Carpegiani, antes desse jogo, muita gente cobrava uma providência sua com relação ao René, que não estava bem, que o Vinícius Júnior tinha que ser titular, porque entrava bem no segundo tempo dos jogos, e hoje você fez tudo isso, colocou o Everton na esquerda, acabou barrando o René, tirou o Everton Ribeiro, escalou o Vinícius Júnior, e por que você acha que nada disso deu certo? A princípio você tem uma ideia de ter uma equipe mais compacta, uma equipe mais correta para aquilo que você ia enfrentar. A equipe que vinha atuando, ela tinha, em todos os jogos ela tinha imposto o seu ritmo, tinha dominado os adversários, com exceção às vezes que nós usamos a Libertadores, privamos essa equipe de jogar em função dos 2 jogos da Libertadores. Mas mesmo assim, lá com o Macaé, nós tivemos domínio e acabamos perdendo o jogo. E foi contra o Fluminense, que nós levamos nas mesmas condições uma equipe que não era essa que jogou. Então essa foi a primeira derrota que nós tivemos. São opções que são dadas. Isso aí você tem que dar as oportunidades. Aí poderão me perguntar, num jogo decisivo, era importante fazer isso? Eu quis ter na equipe uma jogada mais aguda, uma jogada mais avançada. E o Vinícius sempre, quando entrou sempre bem. Então eu quis fazer isso de início de jogo, para não entrar a especular um resultado. Porque o que torna um jogo extremamente o mais difícil do campeonato foi esse jogo de hoje. Foi eliminatório. E acabou dando aquele resultado que ninguém queria, que nós não queríamos nunca poderíamos supor. Queriam ser eliminados por uma equipe, sem nenhum menosprezo, uma equipe que nós tínhamos vencido em 2 oportunidades. Mas em se tratando de um jogo extremamente decisivo e que se classificou, me parece, em terceiro ou quarto,
esse campeonato te dá essa condição de você jogar muitos clássicos várias vezes e ocorreu justamente nesse clássico, o único jogo que nós não podíamos perder, acabamos perdendo o único jogo até agora com a equipe titular. Esse é o preço que a gente paga. E eu estou aqui para deixar os jogadores de lado, eu sou o responsável que aquilo que aconteceu dentro do campo de jogo. E como eu disse anteriormente, essa equipe lá vinha produzindo, jogou Libertadores, fora, ganhou, impôs o seu ritmo. Hoje havia necessidade de você ter aquela opção em função do próprio adversário. Era um jogo extremamente decisivo, tentamos decidir, mas desde o início a equipe, principalmente no primeiro tempo, uma equipe muito nervosa em campo. Primeiro tempo acabou atrapalhando bastante, tomamos o gol e aí no segundo tempo nós tivemos a bola, mas aquele lance final, aquela criatividade, aquele talento para decidir o grande lance, a grande jogada, hoje nós não tivemos e acabamos perdendo e temos que não baixar a cabeça. Como profissionais, dizer que eu sou responsável por tudo aquilo que ocorreu dentro do campo de jogo. Oi, Carpegiani, boa noite. Você falou em nervosismo, o Hever também na saída do primeiro tempo falou em time desorientado. Você já tem um diagnóstico, você que trabalha diariamente com os jogadores, do porquê dessa desorientação, desse nervosismo, e eu só quero complementar com a situação do gol, porque a jogada foi bem no setor ali onde havia um improviso, né, do Everton, que já jogou assim, mas você acha que nesse lance específico houve essa desorientação na marcação? Esse improviso que contra o Fluminense foi ele que fez o gol ali. Então, as coisas muitas vezes ocorrem. A jogada saiu toda do mau funcionamento do meio-campo. A marcação saiu aqui do lado direito nosso. Do lado direito nosso, ela foi trocada, passe, terminou lá no lado esquerdo. Então, a marcação no meio não foi, das poucas vezes que o Botafogo sempre foi bastante perigoso e acabou originando o gol da partida. Não é que tenha sido a improvisação ali, talvez tivesse o próprio René ali, talvez nós tivéssemos sofrido o mesmo gol, mas deu a casualidade de ser exatamente lá, mas uma má marcação no setor de meio campo. Então, eu não tenho muito que dizer para vocês. Justificar aqui uma derrota nesses termos é bastante dolorido, porque nós não esperávamos jamais. E o torcedor ele não compreende muitas vezes isso e não deverá compreender mesmo. Mas nós temos que tocar em frente, não tem o que fazer. Nós temos como competição, nós não estava no nosso calendário ficar aí uma semana, 10 dias a mais que poderíamos estar decidindo o campeonato. E é um campeonato que só serve quando você não ganha. Quando você não ganha, você vai ter essa cobrança muito forte. Se você ganha, você não faz mais nada que é obrigação no Campeonato Carioca. Então essa é a situação e nós temos que aceitar isso e conviver com isso. Temos que saber conviver com esse outro lado da medalha, que é aquele, de um lado é a vitória, a alegria, a satisfação, o outro lado é a derrota, desilusão. E não é que você tenha que conviver, mas quando isso ocorre, nós temos que sair rapidamente disso. Gianni, você falou agora dos próximos dias, né? Que agora o Flamengo vai ficar um tempo sem jogar. A próxima partida é só no dia 14 de abril, na estreia pelo Campeonato Brasileiro. Qual é o principal ponto que tem que corrigir nesses quase 20 dias que vai ter só de treinamentos? Bom, as chances foram dadas a todas, né? Como eu disse, eu tinha um time certo com algumas deficiências, mas esse time sempre, em todas as partidas, sempre se impôs ao adversário. E no intuito de tornar essa equipe um pouco mais competitiva, de colocar a opção do passe comprido, do passe largo, iniciativa minha, responsabilidade minha, com a entrada do Vinícius. Eu tive que fazer eu fiz essa modificação, colocando ali para colocar o Vinícius, para ter essa opção do passe largo. Não entrei a especular um resultado. Poderia sim ter a posse de bola, como sempre nós tivemos, não com aquela
força para tentar criar mais oportunidades, não quis deixar o jogo passar. E acabamos, as coisas não deram certo, e acabamos tomando um gol e no segundo tempo evoluiu para aquele nervosismo natural, o grande lance, a grande jogada, e aí quando você tem a pressa, ela acaba atrapalhando e nós criamos uma ou outra oportunidade, mas sempre apressado no jogo, faltou a criatividade, o talento realmente para decidir. Pô, nós o que temos que fazer é tentar encaminhar a casa de um jeito, como nós praticamente já tínhamos, tentando melhorar, que tem a competição, começa o Campeonato Brasileiro e a competição mais importante que nós estamos olhando ali na frente é a Libertadores, mas nós temos que melhorar. Boa noite, Paulo. Qual a sua avaliação sobre o rendimento do time durante toda a competição desse Campeonato Carioca e se há de tirar proveitoso algum aprendizado futuramente, até já falando de Libertadores da América? Como eu disse anteriormente, expliquei em poucas palavras, vou tentar repeti-las de novo. Nós em desde o princípio, quando aqui cheguei, nós compusemos um time rapidamente e havia uma crítica bastante acentuada que nós usávamos um meio bastante frágil, que eram jogadores bastante habilidosos e que nós teríamos dificuldade nesse aspecto. Eu achava que não, que eu deveria ter uma compactação e a equipe realmente em todos os jogos, sem nenhuma exceção que nós jogamos, com exceção daqueles jogos que nós privamos esse time titular de jogar, e foi os 2 jogos da Libertadores, que nós colocamos um time, primeiro jogo Fluminense até o reserva do reserva, no caso o Rodolfo não estava jogando, o Paquetá também, eu acabei não levando. Depois depois foi o jogo, me ajudem, foi contra o Macaé, que antecipou a Libertadores. Todos os jogos, sem nenhuma exceção, nós impusemos um ritmo. Com alguma dificuldade assim de não criar tantas oportunidades, mas sempre tivemos aquela imposição que eu acho fundamental no futebol. Em todos os jogos, sem nenhuma exceção. Todos os jogos. Com exceção desses 2 que eu estou falando. Essa equipe é o primeiro jogo que acabou perdendo. O jogo mais importante, um dos 2 jogos mais importantes até agora, que foi exatamente o jogo da Libertadores, lá decisivo, e esse de hoje, que era fundamental, não é porque nós perdemos, que eu não vou dizer não, já reclamei do próprio calendário, do próprio campeonato esdrúxulo que é, apesar do Flamengo ter se aproveitado o ano passado nas mesmas condições, ter sido campeão nessas mesmas condições, na minha opinião. E esse era um jogo extremamente decisivo e que poderia ocorrer, e eu não quis deixar que ocorresse justamente isso. Tornei uma equipe talvez um pouco mais forte no meio, e na realidade não houve praticamente isso, em detrimento daquela equipe que vinha se impondo. Essa aqui é a realidade.